Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de junho, vamos, ver nossa aula gravada sobre a correção dos exercícios das páginas 166 a 169, tá bom? Então, olha lá, correção das páginas 166 a 169. Antes disso, vou falar um pouquinho sobre o regulamento. Regulamento é um tipo de texto que contém regras. Pode ser regras de jogos, regras de concursos, Então, este que nós vimos é um regulamento do 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas da UPO, que é a União Postal Universal, de 2009. Tá? É um regulamento de um concurso de redação feito no Brasil, pelos Correios, realizado no Brasil pelos Correios, mas que tem a sua final em Berna, na Suíça. É um concurso de redação internacional. Nele participam adolescentes, estudantes das escolas públicas e particulares até 15 anos. Então, essa redação, uma redação vai representar o Brasil. Então, primeiro ela é feita nas escolas, depois ela é feita nas cidades, Primeiro ela é feita nas escolas, depois ela é feita no estado, depois ela é feita no país e depois ela vai para a última fase do concurso, que é na Suíça. Então, são 4 fases. Esse ano, eu não posso dizer para vocês com toda certeza, mas eu acredito que não teve. Eu vou pesquisar e amanhã eu falo em aula para vocês. Então, o regulamento é um texto que contém regras, então datas de inscrição, quem pode se inscrever, o que tem que ser feito, o que tem que ser estudado, como se fosse um concurso, quem ganha, quem serão os julgadores, quem será a comissão julgadora, comissão técnica. Então, tudo isso é contido nas regras de regulamento, tudo bem? Nessas regras. Nós formos ver aqui na página 166, está dizendo, que se por quais razões as pessoas participam de concursos, porque elas querem vencer, elas querem ganhar alguma coisa, Elas querem mostrar que elas são boas naquilo que elas fazem. E o que você acha sobre concursos terem regras? Sem regras, vocês acham que um concurso teria sentido? Pensem um pouquinho, tá? Para que servem essas regras de concurso? Pensem um pouquinho também. E vocês conseguem imaginar um concurso sem regras? Então, amanhã nós vamos conversar sobre isso. Na questão 2, nós vemos aqui, responda as seguintes perguntas sobre o 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas. Então, está dizendo assim, Quem está promovendo o concurso? A União Postal Universitária, a União Postal Universal, a União Privada Universal. Então, nós vimos a União Postal Universal. Então, vocês podem ticar aí essa questão, tá bom? A 2. Na página 107, nós temos a questão B e a C. A questão B diz assim, onde está sediada essa instituição? Então, é na cidade de Berna, na Suíça, tá bom? Não é Bienne nem Bochum, é Berna. Quem cuidará do concurso no Brasil? Eu já escrevi para vocês, Os Correios, porque não tenho como escrever aqui, tá bom? Então, os Correios. Eu vou passar, mas vocês podem voltar o slide quantas vezes vocês quiserem para acompanhar as respostas. A questão D. Em quantas fases o concurso está organizado? Está organizado em 4 fases. E quais são elas? Na E, escolar, estadual, nacional e internacional. Eu vou passar para F, mas vocês podem voltar para V, tá bom? A questão F. Ligue as informações que se complementam, tá? Então, quantas redações serão na fase escolar, tá? Então, na fase escolar serão Opa, só um minutinho. Só um minuto aqui que eu errei. Serão 2 redações. Na fase estadual, serão as 3 primeiras redações. E na fase nacional, 1 redação, tá bom? Então, vocês façam essa ligação aí. A3.
Qual é o objetivo do concurso? O objetivo do concurso é incentivar as crianças e os adolescentes a expressar a criatividade e a melhorar os conhecimentos linguísticos. Faltou o pontinho final aqui, né? E a 4. Qual é o tema do concurso? O tema do concurso é escrever sobre o seu herói, tá? Então, tudo isso está lá nos regulamentos. Se vocês quiserem colocar aspas aqui, olha, tá? Podem colocar. Está lá no regulamento. Se nós só tiramos do regulamento. Encontre no texto as informações a seguir. A quem o concurso se destina? O concurso se destina a crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do Brasil, tá bom? Então, é a essas pessoas que se destinam ao concurso. Qual a idade limite para participar do concurso? 15 anos, 11 meses e 29 dias. Tudo bem? Que tipo de texto a redação deve apresentar? A redação deve apresentar um texto argumentativo, recente e inédito, né? Um texto que nunca foi escrito. Quais elementos a carta deve apresentar para estar alinhada ao padrão internacional? Deve apresentar data, saudação, fórmulas de cortesia e assinatura. Né? Então, tem que ter uma data, tem que ter saudação, olá, bom dia, aí, né? Queridos alunos, queridos leitores, fórmulas de cortesia são palavras educadas no meio do texto. Qual e a assinatura no máximo de palavras permitidos na carta, tá? Então, quantas palavras? 900 palavras. E lá ele vai dizer, né, que contam palavras, os hífens não contam, os espaços não contam, tá? Então, tá tudo explicadinho no regulamento. Então, 7. O que significa a expressão de próprio punho? Porque a carta tem que ser escrita a próprio punho. Significa que a carta deve ser escrita à mão em uma folha usando uma caneta. Né? Caneta por quê? Porque é um documento. Por isso que não podemos fazer a lápis. Qual característica a carta não deve apresentar? Por quê? Então, a carta não deve conter referências ao Brasil como país de origem do texto. Essa foi a maneira encontrada para assegurar que os jurados serão imparciais no julgamento das redações. Então, nenhum dos candidatos podem escrever sobre o seu país, né? Então, nenhum pode escrever para que seja imparcial, ou seja, o júri, né, não saiba de quem é, não queira, né, puxar, eu gostei mais dessa porque é brasileiro, eu sou brasileiro, então não, né, o jurado brasileiro. A última questão, a questão 9. Em frases, os sinônimos são usados para evitar repetições. Nós já vimos com os pronomes isso. Procure no texto um sinônimo para a palavra redação. Então, no texto nós encontramos composição, mas também pode ser produção textual, tá bom? Mas no texto a palavra tá composição. A B. Agora escreva uma frase usando o sinônimo encontrado na atividade anterior. Eu fiz essa, vocês podem fazer outras, depois vocês me mostram. Os alunos farão uma composição sobre as regras de convivência em tempos de Covid-19. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a correção de exercícios. Amanhã eu estarei numa aula ao vivo com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.